Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa Pensando Bem aqui na TV Câmara. Mais uma segunda-feira ao vivo aqui na TV Câmara. Nosso encontro marcado toda semana, 18h30 da noite. Eu e Joaquim Pinheiro aqui no Pensando Bem na TV Câmara Natal. Hoje recebendo aqui o ex-deputado federal Ney Lopes. Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Pensando Bem mais uma vez, né, deputado? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com os telespectadores, para jogar a conversa fora, né? Verdade. Joaquim Pinheiro, meu amigo, boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Ney. É um prazer receber Ney Lopes aqui no Pensando Bem, né? Ney, que foi um parlamentar de destaque no Congresso Nacional durante várias legislaturas. E, além disso, é um advogado famoso, né? Constitucionalista e também especialista em economia. Por que não, né? Então, inicialmente, eu perguntaria a Ney, a gente vive uma crise com dois aspectos diferentes, duas crises, a crise política e a crise econômica. Eu perguntaria a Ney, pediria a ele para comentar esses dois aspectos da crise e se existe saída realmente, perspectivas a longo, médio prazo, Ney. Olha, Pinheiro, inegavelmente, você colocou muito bem. Nós vivemos no Brasil atualmente duas crises, a política e a econômica. Só que eu acho que a política é maior do que a econômica até. O que é que significa dizer crise política? Significa analisar a relação, por exemplo, do governo federal com o Congresso. Numa democracia, você não pode admitir nada de positivo, de estável, se não houver essa integração do Legislativo com o Executivo. Você vê hoje o Congresso Nacional, tem dois presidentes sob suspeita, o Renan Calheiros e o Eduardo Cunha, e ambos em conflito com o governo federal. O que é que resulta isso? Numa crise política sem precedentes que cada dia vem se agravando. Ao lado disso, uma economia com quase 70% do PIB endividado, constituindo a dívida nacional, quase 70%. Falta uma fatiazinha de 30% para chegar a 100% do PIB, a dívida interna brasileira. Além disso, dificuldades de receita, distorções tributárias e que tornaram a economia um vulcão. A causa maior foram os gastos públicos, com essa coisa demoníaca que existe no Brasil, que é a reeleição. A reeleição levou o Brasil, como em tantas outras ocasiões ocorreu mesmo, a uma gastança, a uma farra de dinheiro. Resultado, nós estamos numa situação se agravando. Hoje nós amanhecemos o dia com uma péssima notícia nessa segunda-feira. A Bolsa de Xangai caiu quase 9%, o que evidencia uma crise na economia chinesa. Por que isso tem influência no Brasil? Porque o minério de ferro e a soja nosso, quase 30% da produção, quem compra é o chinês. Na hora que houver uma crise na economia, no consumo interno da China, como já começou, através das bolsas de valores, naturalmente esse potencial exportador de commodities agrícolas do Brasil desaparecerá. Isso é como quem tem uma padaria, tem um cliente que compra 70 pães e passa a comprar 10, entrou em crise, tem que demitir, receita, desaparece, etc. Isso ocorreu hoje com a China, o mundo está todo perplexo. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, maior do que o próprio Estados Unidos e a Europa. Uma crise desse tipo na China é uma catástrofe para nós. Quer dizer, Pedro, você vê a crise política existente, esse conflito violento da Câmara e do Senado, você veja o seguinte, quer você concorde, quer você não concorde, eu não estou aqui fazendo defesa do governo federal, se é para ter impeachment, que tenha impeachment, se houver fundamento político e jurídico, que faça o impeachment. Agora, você não pode torcer contra o Brasil, o Congresso está votando contra o Brasil.
Os senadores e os deputados estão deixando de aprovar esse pacote fiscal, que já devia ter sido aprovado há muito tempo, porque com Dilma presidente, com Aécio presidente, com Fernando Henrique, com Lula, quem for, o plano não vai ser muito diferente do que esse de Joaquim Levy, porque ninguém inventa uma fórmula que 2 com 2 não seja 4. O pacote fiscal é duro, eu sei que é, mas isso é como um doente que está numa situação grave e que o remédio é recomendado pelo médico não é tão saudável, mas ele tem que tomar sob pena de morrer. Mas, no entanto, o Congresso fica abrindo um saco de bondades, votando politicamente, pensando que com isso agrava o quadro nacional e Dilma sai. É preciso ver que a questão do impeachment, o congressista precisa saber, eu analisar, os teus pés no chão, que ele só ocorre se existirem mais, se tiver 171 votos contra, não tem impeachment no Brasil. São 503 deputados. 171. A Collor houve, mas Collor não tinha partido. Dilma de saída tem no PT quase 100 parlamentares, falta só 71. Então a questão política não é fácil, o impeachment, porque a noção, o julgamento, a aprovação não é do judiciário, não é um fato jurídico. É claro que há elementos jurídicos que influem na caracterização do impeachment, mas em si é um instituto político. É decidido na Câmara e depois no Senado. E precisa de uma maioria de 2/3 para ser decretado. Não, você pessoalmente é contra o impeachment? Eu sou a favor do impeachment. Você acho que já há muito motivo no Brasil para esse, por muito menos até em termos relativos, ele foi votado na época de Collor. Eu acho que sim. O que eu estou analisando é que você tem que ser a favor, mas saber se pode alcançar aquilo que você vai. Porque senão a emenda sai pior do que o soneto. Você já pensou o impeachment que Dilma saia vitoriosa? O país mergulha numa crise maior do que está. Só tem sentido começar um processo realmente de impeachment na hora que se tiver a convicção de que o governo não dispõe de maioria parlamentar. Mas a informação que se tem é que a expectativa é que o impeachment vai ser caracterizado a partir do momento em que as contas da presidente Dilma Rousseff forem desaprovadas agora em agosto. Pelo TCU, não é isso? Tribunal de Contas da União. Bem, isso é um motivo político. Não é uma coisa que diga, juridicamente tem que ser assim, é um motivo político. Hoje, pelas contas que a Folha de São Paulo divulgou hoje, se não me engano, são 253 deputados que numa pesquisa aprovaram o impeachment. Precisa 340 e poucos. Ainda tem aí uns 100 parlamentares a serem... Você falou em sexta... E 171 é 170. Você pegando 513, que é o total, menos 171... aí você vai ver quantos votos precisa para aprovar o impeachment. Você falou em cesta de bondade, não foi há pouco tempo? Saco de bondade. Saco de bondade. É a mesma coisa, cesta, saco. Você falou em saco de bondade. Dilma Rousseff agora também está distribuindo dezenas de cargos, né, para o Congresso, para os deputados e tal, para amenizar a situação. Uma observação oportuna. O saco de bondade é do Congresso, quando vai apreciar o ajuste, e do governo para se salvar. E quem paga isso é o Brasil, que é a grande vítima de todo esse processo, né, Danilo? Deputado, o senhor que já teve a experiência de estar lá na Câmara, né, alguns anos atrás, nessa situação que a gente vive, né, em completo crise ali entre o Congresso e o Palácio do Planalto, o que é que a presidente pode fazer, se é que tem jeito, para o país voltar aí ao normal, voltar a crescer, superar essa crise? Tem como superar? Olha, eu vou lhe dar aqui uma opinião. Opinião, se fosse boa, era paga, né? Verdade. Eu vou dar uma opinião. Eu acho que o governo federal, iniciativa da presidente, teria uma medida que certamente seria acolhida, desde que ela fosse séria, não representasse uma manobra, que era propor uma imediata convocação de uma constituinte no Brasil. Reconhecer os erros, reconhecer as dificuldades e dizer, vamos passar o Brasil a limpo. Vamos fazer uma constituinte. Aí a forma, sentavam-se os partidos na mesa para dizer como iria ser discutido. Uma coisa que eu acho fundamental é que quem fosse fazer a Constituição, eleito para fazer, não pudesse se reeleger.
ficasse inelegível. Porque senão lá vem o saco de bondade. Verdade. Você vai votar um bocado de penduricalho, como foi em 88, para conseguir a reeleição. Primeira coisa. Depois, a remuneração dos constituintes devia ser uma complementação da remuneração que cada um já tenha. Por exemplo, se você é funcionário público, ganha X, você continua ganhando aquilo e mais o que completasse o subsídio de um parlamentar para reduzir despesas. Bem, mas uma Constituinte tem uma saída. Outra saída possível, embora eu seja muito favorável a essa forma de governo, mas até reconheço que o Brasil é difícil perdurar, mas como saída, mais uma vez, podia se apresentar, era o parlamentarismo. É o governo parlamentar. Aqui já tivemos 2 vezes no Brasil, né? No Império, numa hora de uma crise, veio o parlamentarismo, na época do poder moderador, etc. E depois na renúncia de Jânio, né? Verdade. Foi com Jango, aliás, foi com Jango. Para Jango não tomar posse, então encontraram a fórmula do parlamentarismo, revogado 1 ano e pouco depois. Mas, mesmo que fosse um curativo, podia ser a ponte entre a crise e a saída da crise. São 2 hipóteses que eu vejo. Porque essa história do governo Dilma dizer, por exemplo, o ajuste fiscal, eu acabei de dizer que ele é necessário, eu acho necessário. Agora, por outro lado, eu sei que há um fato quase intransponível. O governo do PT não está tendo credibilidade para implantar o ajuste fiscal. Você concorda com ele, mas não acredita que o governo execute. Você vê muitos cidadãos dizendo, não tem jeito, tem que sair e vir outro. Isso é uma questão política. E essa questão se agravando, chegando ao Congresso, conquistando o Congresso, aí pode ser aprovado com esses 2 terços que eu falei há pouco, o impeachment, que seria alternativo. Você acha que falta uma liderança nacional para comandar esse processo de impeachment? Olhe, Pinheiro, uma crise maior, mais aguda que o Brasil atravessa, sem solução, é falta de liderança. O Brasil é um deserto de líderes políticos. Você olha, eu já vi muito cidadão, eu estava em São Paulo semana passada, conversando com motorista de táxi, que eu gosto muito de conversar com motorista de táxi quando estou viajando, que é um ibope ambulante. Uma referência. Né? Uma referência. Então, ele disse, doutor, mas o senhor diz isso, mas se tirar ela, a gente bota quem? Eu fiquei assim, dei a opinião, eu digo, não sei. Não é? Você vê, o Brasil é a herança que a Aécio Neves não pode se consolidar, não? Como uma pode, mas a a Aécio Neves, eu votei em Aécio, podia aqui estar agradando e dizendo a Aécio, mas a Aécio se comprometeu muito nesse processo já, não é? Não seria uma coisa assim, digamos, uma inovação, podia vir muito comprometido. Governador de São Paulo? É uma alternativa, o governador de São Paulo, pode ser, né? O prefeito do Rio, que dizem que está fazendo uma administração excelente, o Eduardo Paes. Tem nomes. Agora, quando eu digo que não tem, Pinheiro, não é porque não tem, é claro que tem muitos políticos, que a gente conheça, que você diga assim, fulano está sem mandato ou está com mandato, mas seria um grande presidente, eu concordo com o que ele pensa. Isso é o que a gente chama estoque de liderança de um país. Agora, uma coisa, Ney, que eu acho importante para a consolidação desse processo do impeachment, se realmente vier a acontecer, são as mobilizações populares, não é isso? As mobilizações populares podem levar o Congresso, como levou no caso de Collor, né? Oi. Agora, eu repito, eu estou repetindo não em defesa, eu estou analisando as coisas com os pés no chão, para não haver um efeito bumerangue. Você querer uma coisa, não conseguir, a crise ficar maior. Dilma tem partido, Collor não tinha. Isso é um dado interessante. Dilma, lembrar disso, tem PT e tem esquerdas aliadas, ou partidos aliados, que para chegar a 171 Apesar votos... de não ser uma unanimidade, mesmo dentro do PT, ela mas não são 171 votos só que pode evitar. Eu estou com esse número na cabeça, 171. Porque a gente fica na euforia. Para mim, o pior que pode acontecer no Brasil é ir um impeachment à votação e ela derrubar. Aí você entra no 8. Aí eu não sei para onde a gente vai. Então, quem comandar esse processo, que eu sou favorável, tem que ser com os pés no chão para ter a certeza de que conquistou o Congresso. Se não conquistou o Congresso, hoje virou uma casa de negócio, né? Aliás, no Brasil não adianta você ter No seu tempo não era, não?
Podia ser e era, mas não era como agora não, sabe? Deteriorou-se muito a instituição parlamentar. Hoje você faz a negociação, você nomeia uma pessoa para coordenar os pedidos dos deputados. No governo Fernando Henrique podia até ter pedido de deputado, mas não era assim, pelo menos de uma coisa tão ostensiva, tão escancarada. Verdade. Hoje a barganha virou assim negócio. Você vê Lula abraçado com Collor. É uma coisa que ninguém pode imaginar. Eu vivi no Congresso o impeachment de Collor. Lula comandava aquilo, dizia horrores. Digo, hoje é um amigo de Collor. Maluf com Lula. A democracia brasileira está consolidada, está realmente suporta mais sem trauma a saída de um presidente, a retirada do presidente? Eu acho que é um fenômeno interessante que o Brasil tem do ponto de vista sociopolítico. A democracia não é sólida, mas suporta crises. Eu acho que é a tendência natural do povo brasileiro de não apelar para regimes passividade, autoritários. Né? Agora, a política brasileira, as relações do cidadão com o Estado, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal, é o seguinte: não adianta hoje em dia você ter ideias, você fazer propostas, você tem que propor negócios. Você só se afirma se você propuser negócio. Olha, tem um negócio aqui para a gente ganhar dinheiro. Aí a política abre espaço. Por quê? Porque a Operação Lava Jato vinha existindo no Brasil às escondidas durante muitos anos, né? E entranhou-se de tal maneira no sistema político eleitoral que se tornou uma rotina fazer negócio. Aí você vê os presidentes, os governadores, os prefeitos escolhem as suas equipes muito mais em função de interesses do que propriamente de reivindicações populares, Verdade. de desejo de erradicar a pobreza, de erradicar ou de reduzir a desigualdade. A palavra interesse público está se tornando uma palavra proibitiva. Hoje tem que ser interesse de lucro, senão não existe com quem você falar. E isso vem deformando a democracia brasileira, que de uma forma contraditória não se deteriorou ao ponto de não suportar uma crise, mas também não se estabilizou ao ponto de dizer que ela é um exemplo para o mundo. Não é ainda, infelizmente. Ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, nosso entrevistado de hoje. O programa Pensando Bem vai para o intervalo, a gente volta já já. Não saia daí, é um minutinho. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Um espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar apresente suas ideias e ações. As realizações e discursos da semana e a agenda dos parlamentares para os próximos dias. Tudo isso você confere aqui, no Com a Palavra. Todo domingo, às 8 da noite, com reprises durante a semana. Acompanhe o mandato do seu vereador ou vereadora. Participe! TV Câmara, canal 10 da Cabo e 51.4 digital em canal aberto. Aqui você tem o Legislativo Natalense em sua casa. Olá, estamos de volta com o Pensando Bem, mais um programa Pensando Bem ao vivo aqui na TV Câmara. Hoje entrevistando o ex-deputado Ney Lopes. Joaquim Pinheiro, primeira pergunta do segundo bloco, já é tradição. Ney, fala-se muito no meio político aqui do Natal e do Rio Grande do Norte que você poderá ser candidato a senador. Você está preparando realmente sua candidatura para o Senado? Ô Pinheiro, o que há é o seguinte: eu fui deputado federal a vida toda, tive 6 mandatos, não me considero afastado da política. Hoje atuo como advogado,
que é uma profissão que lhe dá direito de ter opinião. Atuo como político, tenho um blog do Ney Lopes, diariamente, eu, sem interesse comercial, dou minhas opiniões. Quem não gosta diz é um desocupado, não tem mandato. Não é? Mas quem gosta é uma maneira de eu mostrar minha... Sou jornalista. Eu sou o único jornalista do Rio Grande do Norte que ganhou o prêmio Edson. Portanto, eu não estou exercendo uma profissão por oportunismo. Está invadindo a área de... Não estou invadindo nada, eu sou jornalista. Ganhei o prêmio Edson com 18 anos de idade, o prêmio Edson regional. E vivi. Então, eu tenho um blog como jornalista, opino como advogado, etc. E tenho, inegavelmente, sempre tive, eu não vou mentir, um desejo muito grande de compor, de integrar o Senado Federal, porque eu já integrei a Câmara. Agora, eu não posso ser candidato de mim mesmo. Eu reconheço as dificuldades. Uma pessoa que já foi voltar a ser no Rio Grande do Norte sem ser milionário, eu não sou milionário, sou um funcionário público, é difícil. E não há interesse das cúpulas, regra geral, em ressuscitar ninguém. Pelo contrário, elas querem acabar de matar, não é verdade? Acabar de enterrar as pessoas. As cúpulas são porque é um concorrente a mais. E aí é cheio de articulador para fazer isso, afasta e tal. E a gente... Mas, mesmo nesse mar revolto, quantas surpresas estão ocorrendo. Se eu tiver uma legenda que me apoie, mesmo uma legenda pequena em 2018, e eu tiver bem de saúde, como espero estar, eu topo a parada de ser candidato ao Senado. Não sou líder, não sou obrigado a ganhar, eu topo a parada, coloco meu nome e vou dizer o que penso e o que farei. E quem sabe o povo possa reconhecer a minha vida pública. Agora, também se não ocorrer, eu não tenho o que fazer. O seu filho Ney Júnior, ele, que foi inclusive um excelente vereador, me parece que também será candidato, agora em 2016, a vereador. E já se filiou ao PSD, Partido do Governador. Esse poderá ser o seu caminho também? Ney Júnior é candidato a vereador, está afiliado ao PSD, ele está vinculado ao governador, que nós apoiamos desde o primeiro momento. Ney Júnior participou da luta, secou as canelas, como a gente diz, né, andando pelo interior. Eu também dei ajuda como podia. E temos solidariedade e apoiamos as ações do governador. Ney Júnior vai para o PSD. Eu até pensei, mas não me decidi ainda, vai depender de alguns fatores. Um dos fatores era saber se o PSD me apoiaria como candidato ao Senado. Certamente eu não vou pedir isso a um amigo como o governador Hoppe, porque ele é candidato à reeleição, vai ter que se compor. E para compor ele deve já estar colocando gente para fazer as composições, para trazer fulano, ciclano e tal, e não vai dizer, Ney é o meu candidato, eu não peço isso a ele. E em razão disso eu tenho que ficar numa expectativa, porque o meu desejo realmente era esse, de disputar o Senado. Mas hoje estou alinhado e em qualquer circunstância que disputasse, nunca seria em conflito com o governador, que eu ajudei de uma forma modesta, eu e Ney Júnior, a eleger, trabalhando e apoiando, e que desejamos sucesso dele. Agora, não me decidi, tinha até dito que sim, mas agora já estou fazendo uma certa revisão de ir para o PSD, mas Ney Júnior vai. Deputado, o senhor, durante muitos anos, a sua vida política, né, quando foi deputado, teve sempre ali uma parceria, digamos assim, com o senador José Agripino, né, quando o senhor foi do ex-PFL, né, depois do DEM. Como é que está a relação do senhor hoje com o senador José Agripino? E aí, pegando o gancho dessa resposta que o senhor disse que ia ser candidato ao senador, como é que o senhor se sente? Próxima disputa seria contra o próprio José Agripino, né, em 2018. Como é que se houver essa disputa, o senhor disputando com ele aí a vaga de senador? Olha, eu sei se você fizesse uma pergunta a Zé Agripino, o que é que ele achava da minha candidatura, ele com aquele jeitão dele, assim, superior, ele ia dizer, e é candidato? Para quê? Ele tem condições? E aí ia levar como uma gozação, tão distante eu estou de uma disputa. Mas eu, de toda maneira, nunca pensei em disputar com ele. Eu ia em busca de um mandato, não vou disputar com ninguém. Eu iria, se fosse possível, de uma forma simples, reconhecendo as minhas limitações, buscar o voto livre do Rio Grande do Norte. Dizer ao Rio Grande do Norte, se você quer um senador livre, eu sou o seu candidato. Se você quer um senador que dependa de conchavo, tem muitos outros. Então o povo iria decidir. Zé Agripino, eu me afastei do partido, eu fui fundador do DEM. Inclusive você foi preterido várias vezes. Preterido 5 ou 6 vezes, tudo que eu queria ser fora deputado federal, Zé Agripino sempre vetou de uma maneira... Porque, Pinheiro, o que há é o seguinte,
É melhor você ter uma pessoa que não gosta de você, inimigo ou adversário, que lhe agrida e que todo mundo sabe, do que uma pessoa que age em bastidores. O inimigo oculto, o fogo amigo, é o pior que existe no mundo. Porque o sujeito lhe destrói completamente, lhe queima e se apresenta como magnânimo. Não, eu até gosto dele. E lhe acabando. Minha vida no DEM foi assim. Você nunca viu o Zé Agripino falar mal de mim, coisa nenhuma. Nem eu dele. Eu sou testemunha disso. Mas eu era queimado dentro do DEM. Eu nunca fui eu não era para ser nada além do que deputado federal. Ele sempre me preteriu de tudo. Aí você diz, você foi candidato a prefeito. Fui quando eu tinha uma indicação inequívoca para ser ministro do Tribunal de Contas da União. A Câmara me apoiava, que eu era procurador da Câmara. Ele me chamou do gabinete dele, na presença de Augusto Viveira e de Hélio Alves, e disse, faltando 2 dias para terminar o registro, porque o candidato de Zé Agripino era Vilma, colocando Felipe como vice de Vilma. Aí Vilma vetou Felipe, não é Maia demais, eu não quero. Aí ele me botou 2 dias antes para o partido não ficar sem candidato. Eu não tinha chance. E eu disse, já, eu não tenho chance, 2 dias. Ele disse, mas seu sonho é ser candidato ao Senado, você é o candidato ao Senado do partido. Aí eu aceitei, vim, perdi a eleição. 1 mês depois ele lançou Rosalba como candidato ao Senado. Aí você me diz, mas você foi candidato a vice-governador do partido com Garibaldi. Fui, sabe por quê? Porque o candidato indicado por Zé Agripino era Getúlio. Aí não foi possível, porque Zé Dias e o pessoal lá lá do Oeste vetou o nome de Getúlio, por questões locais. Depois o candidato Zé Agripino era Zé Adécio. Aí Garibaldi pai disse, não, esse é meu adversário em Pedro Avelino. Faltava 24 horas para a convenção, Carlos Augusto, marido de Rosalba, não quis ser porque ela seria candidata, ou já tinha sido, eu nem me lembro nessa época. Ela era candidata a senadora. Era candidata a senadora. Aí olharam para mim e disseram, você aceita? Eu digo, de última hora, disse, é porque é a maneira de Felipe ser candidato, ele fica até com o seu número. Aí eu aceitei, porque achei que era uma composição, também achei que Garibaldi estava numa posição tão boa que ganharia a eleição, era a impressão que se tinha, né? Verdade. Tinha 70%, né? Mas às vezes que eu tive chance, quando eu quis ser senador para a luta, toda a vida fui vetado. E a sua experiência como vice-prefeito de Natal? Olha, foi uma experiência difícil, porque a relação com Vilma não foi fácil, mas eu hoje até perdoo Vilma. Foi mais, ela queria mais atingir Zé Agripino, que tinha sido muito cruel com ela, do que eu propriamente. Eu digo isso porque quando Vilma foi governadora, ela foi muito correta, meu filho foi secretário dela, e ela nos tratou muito bem. Igual a relação de Carlos Eduardo hoje com ela, né? Hoje está mais ou menos se repetindo. Né? Parece que a história está voltando, né? Tá retornando, né? A ex-governadora. Deputado Ney Lopes, infelizmente estamos chegando no final já do programa. Hoje passou voando. Passa o tempo voando, é. Gostaria de agradecer novamente ao senhor por ter aceito nosso convite e ter participado aqui do Pensando Bem. Muito obrigado, deputado. Para mim é uma alegria e boa noite ao telespectador. Pinheirão, boa noite, até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite, obrigado, até segunda. Boa noite a vocês aí de casa que nos acompanharam até o final. A gente volta na próxima segunda-feira, ao vivo, 18h30, aqui na TV Câmara. Até lá. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.